Bom dia, pessoal. Nós vamos fazer a correção das atividades que ficou na última aula do livro, página 36, questão 31. Então, a questão 31 pede o seguinte: determine a razão na ordem dada entre. Então, letra A, 16 e 5. Então, como é que vai ficar? 16 está para 5. Então, toda razão é uma divisão. Podemos representar na forma de fração. Então, aqui, podemos dividir. 16 dividido por 5, 3,2. Tá? 16 dividido por 5, 3,2. Agora, a letra B. Então, letra B. Então, letra B, nós temos 40 e 20, 120. Então, 40 está para 120, tá? Então, vai ficar como? Podemos simplificar a quantidade 0, 0 com 0, ficou 4 sobre 12. Simplificamos, dividimos 4 por 4 e 12 por 4, que dá 1/3. Então, a razão é 1/3. Letra C. Então, letra C. Então, a letra C, nós temos o seguinte, ali, tá? Letra C. 32 por 8, tá? 32 por 8, nós temos o quê? 32 sobre 8, tá? Então, 32 sobre 8. Então, vai ficar, como o 32 é divisível por 8, então, a razão, 32 dividido por 8, 4. Então, a razão é 4. Ok. Agora, a letra D. Então, a letra D, nós temos 4 décimos e 2 centésimos. Uma casinha, décimo. 2 casinhas à direita da vírgula, centésimo. Como que vai ficar a razão? A razão vai ficar 4 décimos está para 2 centésimos. Então, a gente, como é decimal, é uma razão de décimos, né? Decimais, então, nós vamos transformar cada decimal, tá? Número decimal em fração. Primeiro, 4 décimos. Então, vai ficar 4 sobre 10. Por que décimo? Porque é uma casinha. Então, é décimo. Dividido por 2 inteiros, 2 centésimos. Então, vai ficar sobre 100. Como é uma divisão, tá, de frações, nós multiplicamos cruzado. Meios pelos extremos. Então, 4 vezes 100, tá? 4 vezes 100, 400. E 2 vezes 10, 20. Eliminamos a mesma quantidade, 0, ficou 40 sobre 2. Como toda fração é uma divisão, podemos dividir. 40 dividido por 2, 20. Então, a razão é 20, tá? Agora, letra E. Então, a letra E, nós temos o seguinte, tá? A letra E. 1/3 e 1/6. Então, uma razão entre frações. Então, como é que vai ficar? 1/3 dividido por 1/6, que é mais fácil. Então, vai ficar 1/6, 1 vezes 6, 6, 1 vezes 3, 3. Então, ficou uma fração, né? Que é uma razão. Então, 6 dividido por 3, 2. Então, a razão é 2. Agora, letra F. Então, letra F, nós temos... Vamos ver aqui tudo certinho. Então, 2 quilômetros e 400 metros. Então, vai ficar, nós temos que transformar tudo na mesma medida. Tudo em quilômetros ou tudo em metros. Então, é mais fácil transformar quilômetros em metros. Então, vai ficar 1 quilômetro equivale o quê? 1.000 metros. Ok. 2 quilômetros é igual a 2.000 metros. Como é que vai ficar a razão? A razão vai ficar o quê? 2 quilômetros está para 400 metros. Assim como 2 quilômetros transformado em metros vai ficar 2.000 metros. Então, vai ficar 2.000 metros está para 400 metros. Então, é divisível 2.000 por 400. Ou você pode dividir direto, eliminar a quantidade 0, fica mais fácil. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ficou 20 por 4. Então, vai ficar 20 dividido por 4, 5 metros. Então, a razão é 5 metros. Tá? Agora, a próxima questão. Então, a próxima questão, letra G. Então, a letra G pede o seguinte, tá? 10 minutos e 2 horas. Vai ter que transformar tudo na mesma unidade de medida. Então, vamos transformar 2 horas em
minutos. 2 horas equivale 120 minutos. Então, vai ficar a razão. 10 minutos está para 120 minutos. Eliminamos um zero, tá? 0 com 0 vai ficar 1/12. Então, a razão vai ficar 1/12. Então, pessoal, nós concluímos, então, a letra G. Agora, vamos para a letra H. Então, nós temos ali 8 quilogramas e 500 gramas, tá? A razão vai ficar o quê? 8 quilogramas está para 500 gramas. Nós temos que transformar tudo na mesma medida. Então, nós vamos transformar quilogramas em gramas. Então, 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Então, 8 quilos equivale a quantas gramas? 8.000 gramas. Então, vai ficar 8 quilogramas igual a 8.000 gramas. Está para 500 gramas. Eliminamos 0 com 0. Sobrou quem? 80 está para 5. Então, 80 dividido por 5, 16. Então, 16 é a razão. Olá, pessoal, vamos fazer a correção da questão 32. Pede para nós determinarmos o valor real de x. Então, nós temos x está para 3, assim como 3 está para 2. Multiplicamos meios pelos extremos. Então, 2 vezes x, 2x. 3 vezes 3, 9. Queremos o valor do x, então 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 9 dividido por 2, que dá 4,5. Então, o valor do x, 4,5. Agora, vamos para a letra B. 4x está para 5, assim como x mais 1 está para 3. Multiplicamos meios pelos extremos, porque nós temos uma igualdade de duas razões. Então, 3 vezes 4x, 12x. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 1, 5. Tudo que tem letra para o lado esquerdo, muda de lugar, muda o sinal. Tudo que é número sozinho para o lado direito, muda de lugar, muda o sinal. 12x permanece. Quem vai se juntar com o 12x? O 5. Muda de lugar, muda o sinal. 5 permanece. 12x menos 5x, 7x, igual a 5. 7 está multiplicando, operação inversa da multiplicação, divisão. Então, vai passar dividindo 7. Então, o valor do x, 5 sétimos. Agora, vamos para a letra C. Letra C. Então, nós temos aqui 2 menos x está para x mais 5, assim como 3 está para 4. Multiplicamos meios pelos extremos, temos uma igualdade de duas razões, que é uma proporção. Então, 4 vezes 2, 8. 4 vezes menos x, menos 4x. 3 vezes 5, 3 vezes x, 3x. E 3 vezes 5, 15. Tudo que tem letra para o lado esquerdo, muda de lugar, muda de sinal. Tudo que é número para o lado direito, muda de lugar, muda de sinal. Então, menos 4x. O 3x vai se juntar com menos 4. Muda de lugar, muda de sinal. Menos 3x. 15 permanece. Quem vai se juntar com 15 vai ser o 8. Muda de lugar, mudou o sinal. Menos 4x com menos 3x, menos 7x. Igual 15 menos 8, 7. Aqui não pode ficar negativo, então multiplicamos por menos 1. Então, menos com menos mais. 1 vezes 7x, 7x. Menos com mais, menos. 1 vezes 7, 7. Queremos o valor do x. Então, o 7 está multiplicando, operação inversa, passa dividindo, é divisão, passa dividindo. 7 dividido por 7, 1. Menos com mais, menos. Então, o valor do x, menos 1. Agora, vamos para letra D. Temos x menos 1 está para x menos 2, assim como 3 está para 2. Multiplicamos meios pelos extremos. Então, 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 1, menos 2, 3 vezes x, 3x e 3 vezes menos 2, menos 6. Tudo que é letra para o lado esquerdo, muda de lugar, muda de sinal. Tudo que é número para o lado direito, muda de lugar, muda de sinal. 3x, o mais 3x se junta com 2x, muda de lugar, muda o sinal. Menos 6 permanece, o menos 2 se junta com menos 6, mudou de lugar, mudou o sinal, então mais 2. 2x menos 3x, menos x. Menos 6 com mais 2, menos 4. Não pode ficar negativo, multiplicando por menos 1. Menos com menos, mais 1 vezes x, x. Menos com menos, mais 4 vezes 1, 4. Então, o valor do x é igual a 4. Concluímos, então, a resolução da questão 32. Vamos fazer a correção da questão 33. A densidade demográfica de uma região, cidade, estado, país, etc., é definida como a razão
entre o número de habitantes e a área da região. Qual é a região menos densamente entre as citadas no quadro? Então, nós queremos saber qual é a região menos populosa, tá? Nesse caso, do quadro a seguir. Primeiro, nós temos que saber que densidade demográfica é igual a uma razão, que é o número de habitantes dividido pela área em quilômetros quadrados. Então, aqui nós temos uma razão especial, tá? Que você já tem conhecimento pelos vídeos enviados, onde vocês assistiram às aulas, as videoaulas. Então, agora, nós vamos ver aqui o quadro, tá? Então, nós temos o seguinte quadro, tá? Então, a região X, a área e o número de habitantes. Região Y, a área e número de habitantes. Região Z, a área e número de habitantes. Primeiro, nós vamos calcular a densidade demográfica de cada uma. Então, vamos calcular a densidade demográfica da região X. Então, nesse caso, o número de habitantes, que é 1,5 milhão, tá, de habitantes, que é a mesma coisa que 1.500.000 habitantes, dividido pela área, que é 30.000. Tá? Eliminamos a mesma quantidade de 0, 4, 4, então ficou 150 dividido por 3. Que nesse caso a densidade demográfica, a razão, é 50 habitantes por quilômetro quadrado. Agora nós vamos calcular, nesse caso, a região Y. Então, região Y. Então, nesse caso, é o número de habitantes dividido pela área. Então, 120.000 dividido por 1.500 quilômetros quadrados, que é a área. Eliminamos a quantidade de 0, ok, igual. Então, ficou 1.200 dividido por 15, que é 80 habitantes por quilômetro quadrado, que é a razão, a densidade demográfica da região Y. Agora, vamos calcular a região Z. Então, região Z, nós sabemos, nesse caso, que é 0,8 milhão de habitantes, que é a mesma coisa que 800.000 habitantes, dividido pela área, que é 20.000. Eliminamos a quantidade de zeros, então ficou 80 dividido por 2, que é igual a 40 habitantes por quilômetro quadrado, que é a área, a densidade demográfica, nesse caso, né? Densidade demográfica da região Z, tá? Nós queremos saber qual é a região menos povoada, tá? Então, nós sabemos que Y é 80, nesse caso, habitantes por quilômetro quadrado, tá? Que é a densidade demográfica. Então, ela é maior que a densidade demográfica de X, que é 50 habitantes por quilômetro quadrado, que é maior que a densidade demográfica da região Z, que é 40 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a região menos populosa, nesse caso, é a região Z. Então, aonde pediu, né, a região menos populosa. Então, provamos, né, calculando a razão de cada região. Então, chegamos, nesse caso, à região Z. Vamos corrigir a questão 34, da página 36, não esqueça. Pede o seguinte: calcule, quando possível, mentalmente e comprove a resposta com uma calculadora. Então, muito fácil, né? Mas eu resolvi fazer aqui, calcular na ponta do lápis. E quando a gente voltar, né, a gente não vai usar calculadora, certo? Então, vamos lá. 20% de 600. Então, nesse caso, você vai ter 20%, então é 20 sobre 100. Então, o símbolo vale 100. Vezes, o D significa vezes 600. Então, podemos eliminar a quantidade zero, porque aqui está uma multiplicação e aqui está dividindo. Então, eliminamos 2 zeros com 2 zeros. Então, vai ficar
20 vezes 6, 120. Não precisa nem dividir por 1, que vai dar 120. Então, 20% de 600, 120. Letra B. 15% de 840. Então, 15 sobre 100 vezes 840. Você pode transformar em número decimal. Então, esse aqui eu fiz como transformação a fração em número decimal. Então, ficou o quê? 0,15, 15 centésimos. Então, vezes 840, que vai dar 126. Então, 15% de 840 é 126. Agora, letra C. A letra C pede 50% de 120. Não tem erro. 50% não é a metade? Não é dividido por 2? Então, 120 dividido por 2. Metade de 120 é 60. Então, 50% de 120, 60. Letra... Ai, não apareceu, né, gente? Vamos de novo. 50% de 120, 60. Certo? Por quê? Metade de 120 é 60. 120 dividido por 2 é 60. Agora, letra C. Então, na letra C, 10% de 123,50, o vírgula 5. Então, transformamos o 10% em fração, tá? Copiamos o D significa vezes 123,5. Eu já eliminei aqui, ó, mesma quantidade de zeros, tá? Então, eu eliminei, nesse caso, tá? O que que eu fiz? Peguei o 1, multipliquei o 125,5, que é 125,5, e copiei o 10. Depois, eu transformei, eu fiz a divisão, ou conto os zeros, que vai dar 12,35. Então, 10% de 123,5 é 12,35. Agora, vamos para, nesse caso, a letra E, tá? Letra E. 27% de 2.500. Então, transformei em fração, tá? Vezes 2.500. Eliminei a quantidade de zeros, ó, 2, 2. Então, peguei o 27 e multipliquei o 25. O 1 no denominador não precisa aparecer, que vai dar 675. Então, 27% de 2.500, 675. Agora, a letra F. 7,5 de 400. Transformei em fração, né? 7,5 sobre 100 vezes 400. Simplifiquei a quantidade de zeros, daí vai ficar 7,5 vezes 4. Daí, multipliquei 30. Então, 7,5% de 400 é 30. Letra G. Então, na letra G, 350 de 75. É mais trabalhoso, né? Fazer mentalmente. Então, transformei o 350% em fração, multipliquei 75. Peguei o 350, transformei em número decimal, que eu achei mais fácil. Aí, você escolhe a forma que você queira fazer. Vezes 75. Peguei o 3,5, 50, né? Vezes 75 vai dar 262,50. Ou 262,5. Certo? Agora, letra H. 15,4 de 350. Eu representei na forma de fração, multipliquei 350. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o 15,4, não transformei em número decimal. Primeiro, eu multipliquei. Posso fazer isso também, qualquer uma delas. Multipliquei, dá 5.390. Copiei 100. Depois, eu transformei. Eu peguei os dois zeros, só contei, ó. 1, 2. 1, 2, coloquei a vírgula. Então, 15,4%, 350, 53,90. Agora, nós vamos para a próxima, que é a letra I. 3% de 90. Então, eu transformei em fração, 3%, 3 sobre 100, fração centesimal, né? Vezes 90. Eliminei a quantidade zero, 1. Daí, peguei o 3 e multipliquei 9, que dá 27, copiei 10. Depois, transformei em número decimal, 2,7. Pronto, só isso. J. Nós temos aqui, então,
0,5% de 2.100. Então, transformei em fração, 0,5 sobre 100, vezes 2.100. Simplifiquei a quantidade de zeros, tá? Daí, ficou o quê? 0,5 vezes o 21. O 1 aqui não precisa aparecer, denominador. Tudo que é dividido por 1 é ele mesmo. Peguei e multiplicamos. A gente pega e multiplica. 0,5 vezes 21 dá 10,50. Pronto. Então, resolvida a questão 34. Pessoal, vamos fazer a correção da questão 35. Um vendedor recebe um salário fixo de R$ 950 mais 4% sobre o total de vendas no mês. Qual será seu salário se, em certo mês, o total de vendas efetuadas for R$ 10.000? E se caso as vendas dobrarem? Tá? Primeiro, nós queremos saber quanto que ele vai receber sobre as vendas. Em dinheiro, é 4% sobre 10.000. Ele vendeu R$ 10.000. Mas quanto que equivale em reais, né? Sobre 4%, porque aqui é em porcentagem. Então, é 4% de R$ 10.000. Depois, a gente vai somar com o salário dele. Então, primeiro temos que saber quanto que equivale 4% de 10.000. Então, nós vamos transformar o 4% em fração centesimal vezes 10.000. Eliminei aqui a quantidade de zeros, fica mais fácil, mais prático. E multipliquei 4 vezes 100, 400. Então, 400 é sobre as vendas ele recebe, fora o salário dele. Então, agora a gente vai ver qual que é o salário dele, tá? Então, nesse caso aqui, 4%, tá? 4% em cima de 10.000, que foi as vendas, mais o salário dele, então, vai dar quanto? 1.350. O salário dele mais R$ 400, que é o 4% equivalente ao 10.000, ele vai receber 1.350, tá? Certo? Mas agora, a outra pergunta. Se as vendas dobrarem, tá? Qual que vai ser o salário dele? Se vai dobrar, se ele vendeu 10.000, ele vai vender 20.000, é o dobro. Se ele recebeu R$ 400 em cima de 10.000, é o dobro, ele vai receber 800. Então, R$ 800 mais R$ 950, que é o salário dele, no final do mês, né? No caso, ele vai receber R$ 1.750 se as vendas dobrarem, certo? Então, nós finalizamos aqui o final de nossas atividades, tá? Então, corrigimos todas as questões propostas na última aula, que era da página 36, sobre razão e proporção, tá? E porcentagem. Então, é isso. Um abraço, até a próxima.